Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, a paz do Senhor a todos vocês neste dia. Meus irmãos, tenho acompanhado e meditado sobre todos esses eventos envolvendo o rio Eufrates, e algo me chamou a atenção, e penso estar passando desapercebido de quase todos. Estou vendo uma unanimidade em aceitar que os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, como descrito em Apocalipse, são demônios. Mas penso que o livro de Apocalipse nos apresenta informações que podem nos surpreender. Pretendo então, neste vídeo, tentar expor as minhas preocupações sobre este assunto. Eu tentarei ser breve e peço então a paciência e atenção dos irmãos para que juntos possamos desenvolver as nossas reflexões. Meus irmãos, como todos já devem saber, o rio Eufrates tem grande relevância para o cristianismo, uma vez que ele é parte do cumprimento de uma profecia que marca o fim dos tempos. O rio Eufrates é mencionado nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, em vários momentos, de Gênesis a Apocalipse. E em Gênesis, no capítulo 2, dos versículos 10 ao 14, vamos descobrir que o Eufrates nascia no Jardim do Éden. E isso, por si só, já é grande objeto de reflexão, porque hoje, segundo as informações que nós temos, o Eufrates, ele nasce na Turquia. E aqui, nós já temos um grande ponto de reflexão. Afinal, qual a importância, a relevância e possível participação da Turquia para o fim dos tempos? Porque é lá que o rio Eufrates nasce. E segundo a profecia, esse rio em um determinado momento será extinto, ficará totalmente seco, para que os exércitos do Oriente o atravessem a pés enxutos. Meus irmãos, o rio Eufrates tem aproximadamente 2.810 quilômetros e quase a metade de sua extensão, cerca de 1.230 quilômetros, encontra-se dentro do território da Turquia, tendo o seu restante em extensão passando pela Síria e no Iraque, onde vai se unir ao rio Tigre e então desembocar no Golfo Pérsico. E então fica a pergunta. Pensem comigo. Como secar um rio de proporções como o Eufrates? Para secá-lo, eu penso que existem pelo menos 2 possibilidades. Uma das possibilidades seria desviar o seu curso em um determinado ponto para que todo o restante venha a secar. Mas nesse caso, não teríamos o rio Eufrates totalmente seco, o que não se coaduna com a descrição da Bíblia. Uma outra possibilidade para secar o rio seria, de alguma forma, destruir a sua nascente. Agora sim, teríamos o rio totalmente seco pelo tempo que for necessário. E então, temos mais uma pergunta para a nossa reflexão. A taça da ira de Deus, descrita em Apocalipse capítulo 16, poderá então ser derramada sobre a Turquia? Se for, que tipo de taça seria essa, com tamanha capacidade para destruir a nascente do Eufrates? Perguntas, meus irmãos, perguntas que eu não estou vendo serem feitas em toda essa discussão na internet. Meus irmãos, como já disse antes, o rio Eufrates é mencionado em vários momentos nas Escrituras, mas apenas como objeto de referência nos contextos em que ele é mencionado. Nada além disso. Até que então, temos a sua menção por 2 vezes no livro de Apocalipse. E aqui estão elas, para a nossa reflexão e, quem sabe, começarmos a responder algumas perguntas. Em Apocalipse, capítulo 9, dos versículos 13 ao 15, está escrito: O 6º anjo tocou a sua trombeta,
e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Meus irmãos, o que me chama a atenção é que no contexto anterior e posterior neste capítulo, temos a possibilidade de interpretação de que o texto está falando de um exército armado. Percebam que no versículo 18 está descrito que 1/3 da humanidade serão mortos pelo fogo, fumaça e enxofre, ou seja, os componentes e resultados de munições de todo tipo de armamento. Vejam, por exemplo, a descrição que encontramos nos versículos de 7 ao 9. Observem o texto. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Meus irmãos, quem descreve este texto é o nosso irmão João, que na época não teria como descrever o que hoje podemos suspeitar de que ele estava vendo modernos equipamentos de guerras, como helicópteros e aviões. Mas agora, no versículo 14, é que podemos perceber a reincidência de uma informação que considero muito importante. Vejam o texto. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Meus irmãos, mais uma vez nós temos como descrição o nome anjo. Mas aqui o texto é claro. Este anjo é o rei deste exército, é o comandante deste exército. O texto não está falando que é um demônio. Os demônios serão descritos de forma muito clara em Apocalipse capítulo 16, dos versículos 12 ao 14. Observem o texto. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Percebam, meus irmãos, que os demônios aqui são descritos como espíritos influenciadores e que não estavam presos juntos ao rio Eufrates. Assim sendo, meus irmãos, o que eu gostaria de deixar para a reflexão de todos nós é que, ao contrário do que vem sendo veiculado e absorvido por todos, é que a palavra anjo não é referência para os anjos caídos ou demônios. Observem que, em outro momento no Apocalipse, a mesma palavra foi usada 7 vezes para descrever homens que eram líderes, que são os 7 anjos das igrejas do Apocalipse. Os anjos das igrejas eram os seus pastores. Os anjos
eram os seus líderes e não demônios. Assim sendo, meus irmãos, penso que existe a possibilidade de que estes 4 anjos não são demônios presos juntos ao rio Eufrates, mas podem ser grandes líderes com suas nações e exércitos que, de acordo com a vontade de Deus, estão preparados, reservados para aquela hora, dia, mês e ano. Penso que estes vídeos, com os gritos registrados, vídeos que já foram demonstrados como sendo uma falsa montagem, tiveram como objetivo mais do que uma brincadeira inocente. Observem como que o mundo reagiu, como todos estão falando sobre este assunto, mas enquanto falam do que não é verdade. Enquanto falam, podem estar sendo distraídos com uma cortina de fumaça para algo que pode nos pegar de surpresa. Meus irmãos, toda esta minha exposição é apenas uma reflexão. Jamais teria a pretensão de tentar afirmar qualquer coisa sobre um tema tão importante. Quanto à verdade, não tenham dúvidas, poderemos sempre encontrá-la apenas em Deus. Precisamos vigiar, pois ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Meus irmãos e amigos, sintam-se à vontade nos comentários e que Deus abençoe a todos vocês. Amém.